Olá, meu nome é William Flores. Eu vou apresentar um artigo que foi submetido ao terceiro Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável, né? Um evento promovido pela Unesp e ANAP. Ah, o nosso trabalho é sobre determinantes econômicos e ambientais do desenvolvimento humano, foi uma análise de dados em painel das 30 maiores economias do período de 92 a 2022. Como eu disse, sou William Flores, meu primeiro autor. Gabriela é minha colega de doutorado em agronegócio, aqui da UFGD. Paulo foi professor de disciplina de métodos quantitativos, né, que inspirou a elaboração desse trabalho, né, fez toda a análise da parte econométrica. Jan também é orientador, que fez também outra análise desse artigo, e o Clândido é orientador da Gabriela, que também fez uma terceira análise desse artigo. Bom, então, para introduzir o assunto, né, a gente tem a agricultura como, né, enfim, a base, né, da produção de alimentos, né, que é fundamental, né, para o desenvolvimento humano. E em países como o Brasil também é a base da economia, né, enfim, influencia muito, né, no nosso crescimento econômico, né. Só que também a gente sabe que ali está uma forma de conservar o meio ambiente, né? Então, assim, as formas que a gente escolhe de produção impactam na conservação ambiental, né? E tudo isso é para gerar o desenvolvimento humano, né? Que é o que a gente busca, né? Não só o crescimento econômico, mas que esse dinheiro seja distribuído para a população de forma que a gente consiga se desenvolver, né? Do outro lado, a gente tem aqui a sustentabilidade, né? Como o crescimento populacional. A gente sabe que, como o terceiro item ali, práticas agrícolas, né? Que enfim, abusem, né, do uso de recursos, né, ou seja, ineficiente, pode prejudicar aí o crescimento populacional, né, porque a população continua crescendo, né, e vai aumentar a demanda, só que eles não vão ter os mesmos recursos que a gente tem hoje, né, se a gente alterar as práticas agrícolas, né. A gente também tem o padrão de consumo, né, porque países como, por exemplo, a Índia e a China, conforme eles vão tendo mais dinheiro em sua economia, o pessoal passa a comprar mais produtos, né, como os produtos brasileiros, né, como a carne e tudo mais. E isso pode causar um impacto negativo aqui, né? A gente não vai conseguir preservar tanto o meio ambiente, que vai ter que explorar outras áreas, né? E se a gente não tiver responsabilidade ambiental, que é o quarto item ali da sustentabilidade, a gente sabe que vai ter um desmatamento desnecessário, né? O irregular, ainda que a gente tenha aí toda uma legislação, né? Código Florestal e tudo mais, sabe que nem sempre isso dá conta de frear, né? Essa demanda por terras. Bom, a gente então percebe que existe uma tensão entre aumento da produção e demanda global, e do outro lado, mitigar esses impactos ambientais e garantir o bem-estar social, né, da população. Então, para esse trabalho, nosso objetivo foi analisar os determinantes econômicos e ambientais que estão associados ao desenvolvimento humano nas maiores economias mundiais, de 92 a 2022, utilizando modalidades em painel. Para uma revisão de literatura, a gente encontrou aí três grandes grupos de literatura, né, a respeito desse assunto, que foi produtividade agrícola e sustentabilidade, né, um outro grupo foi conservação ambiental na agricultura e um terceiro grupo foi desenvolvimento humano e sustentabilidade. E esses três grupos trouxeram aí 9 hipóteses, né, que a gente percebeu que são lacunas, que a gente poderia testar isso de forma econométrica, né, que os trabalhos falam que isso é uma parte interessante, mas ainda não tinha testado, né. O que eles tinham ali de evidência, né, sem esses testes? De que o PIB per capita afeta positivamente o IDH, né? Então, quanto maior o PIB per capita, maior o IDH. Aí, quanto maior ali o valor adicionado no, da agricultura no PIB, né? Menor o IDH, né? Ou seja, causa um impacto negativo, né? No IDH, como é difícil se manter ele alto. É, a maquinária agrícola, né? Quanto maior maquinária agrícola, né, você tem em um país, maior você tem o IDH, né? É isso que a gente tem de evidência. As outras três hipóteses é de que quanto maior a produção, né, maior você tem o IDH. No caso aqui é produção de alimentos em específico. Ali o quinta hipótese é de que quanto maior a conservação de área ambiental, né, maior você tem o IDH, né, desses países. É, a sexta hipótese é de que quanto maior o consumo de fertilizantes, menor o IDH, né? E ele fica aliado ali com a parte da dependência da agricultura, né, no PIB. Os outros três últimos são retirada de água potável, né, para produção, né? Quanto maior a retirada, maior o IDH, né? Enfim, países mais produtivos, então teria maior IDH. O uso de consumo de combustíveis limpos, né? Quanto maior o consumo de combustíveis limpos para áreas rurais, maior o IDH, né? E existe essa hipótese também.
E a última, né, é quanto maior a eletrificação das áreas rurais, maior o IDH, né? Então, áreas rurais que têm acesso à eletricidade têm o IDH maior. Bom, o método que a gente utilizou para encontrar essas literaturas foi uma revisão bibliográfica usando essas duas bases, né, que é a Scopus e Web of Science, de 2004 e 2024, usando esses três conectores booleanos aí, né, separados com AND, né, ou seja, os trabalhos, os tópicos, né, tinham que ter todos esses três unidos, né, agro, né, ou agri, conservation, conserve, né, ou development, ou, enfim, outras formas de desenvolvimento, né, que nos trouxe esse trabalho que eu acabei de citar, que nos deu a justificativa de perseguir esse objetivo que a gente tem. Aí, para a coleta de dados secundários, né, como o PIB, né, como eu tinha falado ali, a gente usou o Banco Mundial, e para o IDH a gente utilizou a ONU. As 30 maiores economias que a gente encontrou, né, pelo Banco Mundial são esses que estão aí, né, de Estados Unidos, China, Japão, né, passando por Brasil, Coreia, enfim, Emirados Árabes, né, chegando ali até em Tailândia. É, então, assim, são realidades muito distintas, né? Então, enfim, um pouco desafiador, mas a gente achou interessante fazer essa pesquisa. O período foi de 92 a 2022. O software que a gente utilizou para poder fazer os testes econométricos foi o RStudio, com o pacote de teste de econometria aplicada, né? Também de modalidades em painel e a parte gráfica com o Stargazer, né? Bom, para essa metodologia, a gente teve que fazer uma equação integradora, né? E aí a gente utilizou o modelo ali do Woodridge, né? É, colocando ali a variável dependente, né? O IDH, né? E colocando um intercepto e a partir dele colocando todos os outros... colocando todos os outros variáveis independentes, né? Para poder testar se elas são positivas, negativas, né? Qual é o impacto, né? Então, o que a gente encontrou? No primeiro achado assim de dados de descritivo, né, a gente tem aqui esses resultados, né? Então a gente pode perceber que existe uma disparidade dos dados e assim, claro que existiria, né? Porque enfim, são 30 economias, desde países desenvolvidos até países em desenvolvimento, até países que, enfim, sofrem muito, né? São muito dependentes do agro, né? E por isso que puxa tanto para baixo e outros tão para cima, né? Então dessa variação tão grande ali, né, nas medianas. É, isso também aconteceu nos outros hipóteses também, né? A gente percebeu que houve essa variação. Mas indo para o que interessa, né? As estimativas de dados em painel, a gente tem que, de fato, a gente encontrou que nesses 30 países desse período aí, o PIB per capita, de fato, quanto maior ele é, né? Maior é o IDH daquele país. Quanto maior é o percentual do agro no IDH de um país, menor é o seu IDH, né? Porque deu o efeito negativo. Quanto maior o maquinário agrícola, maior o seu IDH, né? Que a gente entende que pode ter uma eficiência envolvida nisso daí. Quanto maior a produção de alimentos de um país, né? Também maior o seu IDH, né? Porque de certa forma gera desenvolvimento, né? O país não necessariamente vai ter problema com fome, essas coisas assim, né? Enfim, a dependência logística. Quanto maior a conservação ambiental, né, também maior o seu IDH, né, desses países que a gente encontrou. Quanto maior o consumo de fertilizantes, né, menor o seu IDH, o que fica parecido com a dependência do agro ali, né? E, enfim, você está usando fertilizante é para essa finalidade. Só que tanto a retirada de água quanto o acesso a combustíveis limpos não deu efeito estatisticamente significativo, o que nos faz pensar que, assim, talvez é uma hipótese que, né, tem que testar de outra forma, né, enfim, através de outras ferramentas. Mas a eletrificação das áreas rurais causa, sim, impacto significativo positivo, né? Então, quanto mais áreas rurais têm eletricidade, maior o seu IDH, né, desses países em específico. Aí, se eu só sair aqui, a gente tem ali, por que a gente usou efeitos fixos, né? A gente utilizou efeitos fixos quando a gente fez os testes, né? Tanto ali Lagrange e Hausmann, né? A gente percebeu que comparando fixo com aleatório, aleatório ficou inconsistente. Então a gente teve que usar o fixo. Quando testou com fixo, deu efeito significativo. Então foi por isso que a gente utilizou esse modelo, né? Então, indo para o próximo aqui, que a gente tem, né? De forma conclusiva, a gente tem esses primeiros efeitos positivos, né? Como eu já citei. O PIB per capita influencia positivamente, né, no IDH, assim como maquinária agrícola, produção de alimentos, área florestal, acesso à eletricidade em áreas rurais. Os pontos negativos foram participação da agricultura no PIB, né? Aí agricultura, silvicultura e pesca, e consumo de fertilizante, ou seja, países muito dependentes do agro pode ter dificuldade em aumentar o seu IDH.
E esses outros dois, né, retirada de água e excesso de combustível, não teve significância estatística no nosso modelo. Então, uma conclusão a gente tem inicial do nosso trabalho aqui, o aumento do agro no PIB, né, ele tem esse efeito adverso sobre o IDH. Essas economias excessivamente dependentes do agro têm dificuldade, né, maiores desafios para aumentar o seu desenvolvimento humano. A preservação ambiental é um componente essencial para desenvolvimento sustentável, né, ou seja, sempre ter isso em mente. E o acesso à eletricidade em áreas rurais, né, sublinha a relevância da eletrificação rural, né, para a melhoria das condições de vida e desenvolvimento humano das trabalhadores de campo, né. E um segundo ponto ali da conclusão é que fatores econômicos, tecnológicos e ambientais desempenham um papel fundamental, né, para esse desenvolvimento humano. Assim, a gente tem também que espaços para pesquisa acerca de mecanização e produtividade pode ter efeitos negativos em economias muito dependendo do agro. Então, assim, se pegasse em vez das 10 maiores economias as 10 menores ou um pouco mais distante, poderia ter outros resultados aqui, né? E, por último, políticas públicas de eletrificação em áreas rurais pode contribuir para o desenvolvimento humano mais equitativo e sustentável, né? Bom, essas foram as referências que a gente utilizou, né? A gente gostaria de agradecer, né, a ANAP, a Unesp, né, pelo evento, né? E principalmente a CAPES e a Fundex, né, que financiou para que esse trabalho pudesse existir, né? Enfim, não sendo eles, a gente teria muita dificuldade em, enfim, utilizar do tempo e o que é necessário para poder produzir esse tipo de trabalho. E aqui fica muito obrigado, né?